Galera do YouTube, hoje eu vou falar de um tema muito, como eu quero dizer, muito interessante e também muito diferente. Como o meu canal é sobre aplicativos, hoje eu vou falar sobre uma doença muito atingida, que é a cólera. Tá, vou falar pra vocês. Vamos lá pesquisar a cólera. Vamos lá, né? Bora ver. Cólera. E vamos lá, né? Cólera, aqui, cólera. Sintomas, tratamentos e causas. Vamos lá. Bom, gente. Vamos esperar carregar. Vou dar uma pausinha aqui rapidinho. Voltando, chegamos aqui, né? Vamos lá. O que é cólera? Vamos ler. A cólera é uma doença infectocontagiosa de intestino delgado. Geralmente transmite por meio de alimentos ou água contaminadas. Já houve muitas das chamadas surtos de cólera ao longo dos anos, mas o saneamento do esgoto e o tratamento da água em países industrializados reduziram drasticamente o número de casos da doença. Registros mostram que a última grande surto da cólera nos Estados Unidos aconteceu em 1911. Hoje, no entanto, ela ainda está presente em países da África do Sudeste Asiático e em alguns países da América Central. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos são registrados de 3 a 5 milhões de novos casos de doenças no mundo, ainda segundo aos dados levados pelo órgão. Cerca de 100 a 200 mil pessoas ocorrem anualmente por causa da cólera. Causa: uma bactéria chamada Vibrio cholerae é a responsável por causar a infecção de cólera. Essa bactéria, conhecida popularmente como Vibrio cholerica, libera uma toxina chamada CTX, que se liga às paredes intestinais, onde ela interfere diretamente no fluxo normal de sódio e cloreto do organismo. Essa alteração faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, levando à diarreia e a uma rápida perda de fluidos e de sais importantes. As chamados eletrôlitos. A transmissão de cólera fecal é basicamente por meio de água e alimentos contaminados pelas fezes ou pelas manipulações de alimentos por pessoas infectadas. A infecção pela bactéria causada acontecer após uma pessoa consumir água, frutos do mar, frutos e legumes crus e alguns grãos contaminados como arroz e milho, por exemplo. Leia mais aos links. Mulheres. Aqui. Fatores de risco. Todas as pessoas são suscetíveis à cólera. Uma vez tanto contraído a doença, você se torna imune a ela. Por isso, crianças que são filhas de mulheres
que já tiveram cólera. Então, a imunidade das mães, geralmente por meio da amamentação, alguns fatores podem tornar uma pessoa mais vulnerável à doença ou mais problemas e manifesta as sintomas mais graves da cólera. Estes são mas adições sanitárias. A cólera pode surgir em ambientes que não disponham de condições sanitárias e higienes adequadas, com ausência de saneamento básico e de abastecimento de água potável. Por exemplo, essas condições são comuns em encampamentos e em outros locais de grande aglomeração humana, como corpos de refugiados em áreas pobres e devastadas pelas fome, por guerra ou por desastres naturais. O ciclo do estômago, o ciclo do estômago é reduzido ao inexistente. Bom, gente, isso é muito grave nessa doença. Ela fala sobre muitas coisas, por isso que eu resolvi falar sobre ela hoje. Aí aqui, a bactéria da cólera não sobrevive em um ambiente com pH muito acima por isso é sido produzido pelo estômago. Muitas vezes serve como um tipo de defesa contra a infecção no intestino. Pessoas com baixos níveis de cido, tanto estômago como crianças, idosos e pessoas que tomam antiácidos, por exemplo, não dispõem dessa proteção, o que a cólera o coloca imediatamente em risco alta de contrair cólera. Exemplo: uma pessoa tem mais chances de desenvolver cólera se viver no mesmo lugar que uma pessoa infectada. Tipo sanguíneo. Por razões que ainda não são totalmente claras, as pessoas com sanguíneo tipo O são 2 vezes mais propensas a desenvolver cólera do que pessoas de outros tipos sanguíneos. Frutos do mar crus ao mal cozidos. Gente, isso é muito perigoso. Embora os surtos da cólera em larga escala não ocorram nos países traduzidos, alimentos de marcos oriundos de águas conhecidas por obrigar as bactérias aumenta o risco de uma pessoa contrair cólera. Falar ilimitado. Eu quero dar gente, sintomas. Aí aqui são os sintomas. Sintomas de cólera. A maioria das pessoas expostas à bactéria causada da cólera não. Meu Deus, gente, eu vou ler tudo isso. Meu Deus, acho. Bom, gente, eu vou ler um pedacinho. Outras pessoas, isso acontece porque a pessoa infectada continua excretando bactérias em suas fases durante uma a 2 semanas. Os casos e sintomas da doença, ou seja, quanto à manifestação de sintomas, principalmente a diarreia, são diarreia bem aqui, gente, ó. Oficialmente confundidos com outros problemas de saúde. Meu Deus, eu nunca pensei que isso era tão grave, porque quando eu li, ela não era assim totalmente, tá? Apenas uma em cada 10 pessoas infectadas pela bactéria causada da cólera desenvolve os sinais e sintomas típicos da doença, normalmente poucos dias após a infecção. Os sintomas da cólera podem incluir diarreia, náuseas e vômitos, principalmente durante a fase inicial de infecção. A desidratação é decorrência da perda de líquidos por
pode levar a outros sintomas: irritabilidade, alergia, olhos encurvados, boca seca, sede excessiva, pele seca e enrugada, pouco ou produção de urina, pressão arterial baixa, arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrônico. Desidratação pode levar a um rápido perda de minerais do sangue eletrônicos, um problema que eu conheci como desequilíbrio elétrico e eletrônico. Este pode levar ao surgimento de novos sinais e sintomas como câimbras musculares, choque que ocorre quando o volume de sangue abaixo provoca queda na pressão arterial e na quantidade de oxigênio no sangue, o que, se não tratado, pode levar a uma pessoa ao óbito em questões de minutos. Bom, sintoma. Será que já acabou, gente? Buscando ajuda médica. Meu Deus. Bom, gente, então é isso que eu vou mostrar pra vocês sobre a cólera. Porque a cólera, ela é uma doença muito, não sei, gente, é muito coisa. Essa doença, ela é infecto-contagiosa do intestino delgado, gente. Ela é limito ou água incontaminada, gente. Ela é muito, sei lá, ao longo dos anos, ela é mais o saneamento de esgoto e é tratamento. Tipo, uma pessoa pega no esgoto, uma coisa assim. Casos da doença. Registros mostram que a última grande susto da cólera nos Estados Unidos aconteceu em 1911, gente. Isso é muita coisa, né? Olha, aqui tem novos casos de doenças no mundo. Olha, gente, o total de pessoas doentes, 100 a 100 e 200 mil pessoas morrem anualmente por causa da cólera, gente. É muitas pessoas, gente. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma bactéria chamada Vibrio cholerae é a resposta para isso, né? A resposta, quer dizer, é o mal. Então, gente, isso é a casa da cólera, gente. Aí, se você quiser pesquisar sobre isso, é só pesquisar cólera ou pesquisar na minha vida. Na minha vida, bem aqui, ó. Bem aqui nesse bichinho aqui, ó. Minha vida. Aí aqui vai ficar aqui, né, gente? Bom, aí, visão geral. Porque aqui, visão geral quer dizer que ele está mostrando coisas gerais. Vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Que assim, ver aqui. Olha, o risco de cólera é pouco significativo em países introduzidos e até mesmo na Europa. Bom, gente, isso é muito, sei lá, advocacy, isso é muito passivo. Então você procura aqui na minha vida, na cólera por redação, aí o que é cólera, vai aparecer tudo isso que eu li pra vocês e muito mais. Um litro de meu Deus, eu tô tão cansado. Mano, já é 3h04. Meu Deus, vai começar o filme. Oh, gente, assiste. Bota seu like aí, curta. Obrigado. Me ajudem, gente. Eu tô com 5 curtidas e uma visualização. E uma inscrevida, gente. Um inscritor. Meu Deus, me ajudem, senão já era, mano. Meu canal foi pro ar. Tchau, Brasil. Tchau, tchau.